Oi, eu sou o Gabe e hoje nós vamos conversar sobre Haluka indiciada. Olha que engraçado como virou a mesa. A Haluka toda cantando de galo, toda de peito inflado, mas agora ela tá sendo indiciada pela Polícia Civil de São Paulo por difamação contra o Yanni. Eu gostaria aqui de agradecer a todos os nossos membros, vão estar passando aí na tela, é inacreditável o apoio, eu fico muito feliz com a quantidade de membros que a gente tem e de verdade, sem o apoio de vocês seria muito mais difícil fazer isso aqui. Um obrigado do fundo do coração. Recentemente, a Haluka participou do Groselha Talks, o podcast do Gordox e do Mukamurisoka. Eles conversaram lá sobre um monte de coisa e, claro, a Haluka inventou a história como ela rotineiramente faz. Ela mentiu sobre a cor dos próprios olhos e falou que aquelas lentes que ela estava usando era a cor do olho de verdade, falando que tinha heterocromia. Isso assim, você pode olhar pra mim e falar, Gabe, é só uma piadinha, é só um negócio. Pode, mas se você tá indo num podcast que você tem a fama de mentiroso e você mente, pra quê que você vai fazer isso? Não é um movimento muito inteligente. Mas o que importa pra gente aqui é outra coisa. Durante o podcast, ela mostrou um documento que estava em segredo de justiça. A requisição do exame sexológico. Só que, ao invés dela explicar o que realmente era aquele documento, foi tratado como se fosse um laudo. E é importante a gente aqui diferenciar o que é um laudo e o que é um resultado. A requisição é só um pedido e o laudo é o resultado desse exame. E o próprio Muka, durante o podcast, ele pergunta se poderia mostrar aquilo para a câmera e a Haluka diz com todas as letras que poderia. É importante lembrar também que essa requisição já foi mostrada para vários outros influenciadores e tem até um corte da Bianquinha, que é veterinária, se não me falha a memória, explicando para Haluka a diferença entre um pedido, uma requisição de um exame, e o laudo, o resultado dele. Estou trazendo isso à tona antes de a gente entrar no grosso do vídeo, porque, de verdade, até hoje, não é incomum ver a Haluka mudar a história, ver ela inventar, ver ela mentir, qualquer coisa desse tipo. É importante dizer também que nesse vídeo nós vamos ter dois advogados explicando coisa. Amanda Finkler falando mais especificamente do caso e Craven the Raven, que vai falar de forma mais geral, explicar as coisas pra gente, né? Eu não tenho essa base teórica, eu não tenho essa carga pra explicar isso, porque eu sou professor de inglês e tarólogo e fofoqueiro profissional. Agora, voltando ao foco do vídeo. Lá em 2023, a Haluka espalhou na internet que o Yanni teria abusado dela. Mas, com o passar do tempo, as coisas foram ficando cada vez mais claras e ficou evidente que a coisa não é bem assim. Eu não tô aqui pra passar pano pro Yanni, pra falar que tudo que ele fez é lindo, que ele é santo, que ele nunca errou. Não, todo mundo erra, todo mundo faz cagada. A questão é que ele não cometeu a mesma cagada várias vezes. Mas transformar alguém em monstro sem base é uma parada que não dá pra aceitar. Chamar alguém de Jack quando a pessoa não é aceitável, não é tranquilo. Ainda em 2023, o Haluka registrou um BO, acusando o Yanni de violência doméstica e crime sexual. Depois disso, ele ficou divulgando, ela, no caso, ficou divulgando documentos que deveriam ser privados, tentando reforçar e solidificar e em algum aspecto, até manipular a internet contra o Yanni. Isso tudo acabou expondo o Yanni publicamente, prejudicando não só a imagem dele pública, mas também o seu trabalho, tanto como youtuber, tanto na época que ele trabalhava numa agência, na agência que era dele. As coisas foram tão absurdas que não sou nem eu que estou falando isso. A própria Polícia Civil de São Paulo entendeu que o Yanni tem fundamento no que tá falando e nos pedidos dele e indiciou a Haluka. No dia 29 de agosto de 2023, imediatamente após a lavratura do boletim de ocorrência, o Haluka tirou fotografias na entrada da Delegacia da Mulher de Mojimirim, filmou o registro policial e o compartilhou nos stories da conta secundária do Instagram, que à época contava com 18.500 seguidores aproximadamente. Na mesma rede social, o Haluka também faltou com a verdade ou mentiu e informou publicamente que possuía o resultado do laudo sexológico, garantindo que o Yanni, ou Y, estaria muito ferrado. Nesse ponto, é importante fazer uma parte para esclarecer que, apesar de o Haluka haver se referido ao Yanni como o Y, a supressão de letras não afasta a prática delitiva. Isso porque o entendimento vigente é no sentido de que, se do contexto probatório é possível identificar que se está falando da mesma pessoa,
não é necessário que se tenha o nome dela por extenso. Em outras palavras, o uso de sinônimos, de adjetivos, de palavras com a pronúncia parecida, numa tentativa de afastar a identidade da vítima, não afasta a prática do crime. Na sequência, no mês de setembro de 2023, o Raluca encaminhou a requisição do laudo sexológico para os criadores de conteúdo Bianquinha e Crítico, garantindo que aquele era o laudo sexológico propriamente dito e que havia sido atestado, inclusive, a prática do delito de estupro consumado. O negócio que ela te mandou, Crítico, eu não sei se você entendeu o que eu falei, não é uma comprovação de nada. É tipo falou assim, que é o nome do documento, né? Que você fez o exame de estupro consumado, porque senão tem tentativa de estupro e tem o estupro Sim. consumável, entendeu? Então, eu fui pesquisar aqui na live, enquanto isso eu vi que, eu não vi exatamente o documento, né, eu não consegui achar o documento, mas eu vi... o documento? Ela mandou pra mim. Não, sim, mas eu não consegui achar esse documento na net pra ver se é um padrão, esse Entendi. tipo de roteiro. Mas, entendeu? De qualquer forma, ela não tem nenhum dado, tipo, de mucosa, de vagina, Sim. não tem um dado médico. Tem, então, nome do exame, estupro consumado. Sim. Aí Eu abri uns tem documentos nome, aqui, tudo, tá falando isso, de acusação de estupro consumado. Então, Sim. aparentemente é um termo técnico, estupro consumado, é um nome próprio. Os influenciadores leram esse documento ao vivo durante uma live que foi assistida por mais de 230 mil pessoas. Ainda em setembro de 2023, a mesma requisição foi encaminhada para outras pessoas públicas, que são a Rebeca e o Vitor Molinari, e também para os membros do fã-clube do Raluca, através do servidor do Discord. E mais recentemente, em dezembro de 2024, o Raluca volta a repetir o mesmo erro ao comparecer no podcast Groselha Talk, apresentar a requisição, afirmando mais uma vez que aquele era o laudo sexológico. Ocorre que os documentos apresentados pelo Raluca, seja o boletim de ocorrência, seja o registro policial, seja a requisição do laudo sexológico, são documentos que estão em segredo de justiça. E a divulgação desses documentos configura a prática de divulgação de segredos, delito previsto no artigo 153, parágrafo 10º-A do Código Penal, para o qual divulgar sem justa causa informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informação ou banco de dados da administração pública, possui uma pena de detenção de 1 a 4 anos e multa diária. Com base nesse histórico, o Iane, como vítima, optou por fazer uma representação junto ao Ministério Público solicitando que as medidas pertinentes fossem tomadas, porque o objetivo aqui é muito claro, é utilizar a opinião pública a favor do Raluca como vítima, um suposto crime de estupro, e contra o Iane, colocando num papel de acusador, de um papel de réu, de acusado, inclusive já tendo materialidade delitiva que pudesse fazer com que ele fosse condenado criminalmente, o que eu reitero, não há. Então, nesse sentido, o Iane buscou a autoridade competente, fez a lavratura do boletim de ocorrência, solicitou a representação e estes documentos foram compilados em um inquérito policial que já consta hoje em andamento com o indiciamento. O que isso significa? Que as autoridades competentes entendem que existem indícios mínimos de autoria e materialidade por parte do Raluca no cometimento de crimes em desfavor do Iane, seja de divulgação de segredo, seja de difamação como capitulado, porque não há justa causa para o que foi feito. Não há justa causa para a apresentação de documentos em stories de Instagram, para a apresentação de documentos em podcast, para a apresentação de documentos com a mentira de que há um laudo com um resultado positivo que vá condenar o Iane pela prática de um crime. Então, seja pelas sucessivas mentiras, seja pela exposição de fatos, seja pela forma com a qual tudo isso foi feita, o Raluca está sendo investigado e indiciado nesse momento. No fim, é só mais um daqueles casos onde a mentirada corre solta, a verdade aparece muito depois e o estrago já tá praticamente feito. Mas é catártico de alguma forma, é interessante de alguma forma ver o Raluca tendo alguma consequência das suas ações, né? Eu acho que é importante a gente ver isso. Também nesse vídeo eu gostaria de ler um documento específico que fala sobre essa situação, além de ter mostrado, claro, os prints anteriormente, mas o que foi dito, o como foi dito e o porquê foi dito e até como que o Ministério Público entendeu que a coisa estava acontecendo. E essa manifestação foi enviada em 30 de nove de 2023 para a delegacia, né, de Mojimirim, tudo resolvido em Mojimirim, tá o Iane aqui, tá a Raluca aqui.
né? Então, vamos ler o que aconteceu. O representante Yanni é produtor de conteúdo digital de entretenimento conhecido como Yanni ou Caminho Sem Volta, possuindo um canal do YouTube de 48,5 mil inscritos, o que lhe torna relativamente conhecido no meio que atua profissionalmente. 2. Júlia Felício, também Raluca, em 29 de agosto de 2023, registrou o boletim de ocorrência LK na DDM de Mojimirim, São Paulo, por violência doméstica e estudo. Segue o anexo BO3, que ocorre... segue o anexo BO3. Ocorre que a representada Júlia tem divulgado informações sigilosas provenientes deste boletim de ocorrência, publicamente enviando a requisição de laudo para influenciadores e tentando manipular, dizendo que a requisição de um laudo para exame sexológico seria o próprio resultado final do exame, como pode-se ver no momento 19h33, onde há um stories no Instagram da Júlia, Hilux Graviola, dizendo: eu sei o resultado do laudo, mas não tenho permissão de dizer isso publicamente. Tudo que eu posso dizer é que o Yanni está muito ferrado. Link processo vai estar aí mostrando na tela. Neste mesmo vídeo acima, que está público, consta com mais de 180 mil visualizações, a partir do momento 19h50, Júlia fala que já obteve o laudo do estupro de vulnerável e manda ao vivo para o WhatsApp da Bianquinha, host do canal, o documento sigiloso constante no boletim de ocorrência, que na verdade é mera requisição de laudo sexológico e não o resultado em si. Além de cometer o crime de divulgar documento particular, difama centenas de milhares de pessoas na internet difama para centenas de milhares de pessoas na internet o representante Yanni e o calunia, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. O mesmo ocorreu no vídeo com mais de 140 mil visualizações, chamado Fui em Cal com Yanni e Jean L. e teve treta, a partir do minuto 10, onde o rapaz Mulinari afirma que as provas são sim irrefutáveis, demonstrado ter recebido o documento sigiloso de Júlia, o que fez crer que o Yanni seja um estuprador, o difamando em virtude dessa exposição da mera requisição do laudo sexológico. O link pode ser acessado pelo link que tá aí, que eu não vou botar também, porque eu não sou bobo de brincar com um processo desse jeito. O que espera o MPSP? Ante ao exposto, levando em consideração que os crimes supostamente cometidos por Júlia são crimes de ação penal pública condicionada à representação da vítima, vimos por meio deste requerer a representação criminalmente na forma dos artigos 138, 139 e 153 do Código Penal contra Júlia pela prática dos delitos de divulgação de segredo, calúnia e difamação. B. O pedido de prisão preventiva de Júlia, que eu acho difícil acontecer, mas, né, quem sou eu também no fim do dia. Conforme o artigo 311 do CPP, como garantia da ordem pública para assegurar a aplicação de lei, para assegurar a aplicação de lei penal, haja vista que existe prova de existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada, pois produz conteúdo digital e segue espalhando dados privados obtidos em inúmeras mídias digitais, inclusive neste vídeo público, cujo link com mais de 186 mil visualizações, e neste outro link, com mais de 34 mil visualizações, tendo em vista o artigo 313 do CPP, que aduz que será admitida a prisão preventiva dos crimes dolosos punidos com pena privativa da liberdade máxima superior a 4 anos, que é o caso em tela, quando considerada a já ingressada representada... Nossa, mas que texto difícil. A já ingressada representação criminal, junto ao MP pelo crime de invasão de dispositivo informático. Nossa, minha garganta. Suas qualificadoras e aumento da pena a que presente denúncia seja recebida em conjunto com a representação criminal, e que o Ministério Público Estadual instaure inquérito ou procedimento investigatório, visando a devida apuração das infrações demonstradas nessa representação, e já pedida a prisão preventiva de Júlia, que todas as informações referentes ao andamento da investigação sejam encaminhadas ao e-mail do patrono constituído da vítima, pessoa, que eu não vou falar aqui, WhatsApp, onde também receberá toda e qualquer tipo de intimação referente à investigação posterior do processo penal com o oferecimento de denúncia. C. Que receba todas as provas e anexos junto ao protocolo dessa investigação. Esses são os documentos. Bom, a gente está falando muito aqui sobre difamação, sobre esse tipo de coisa, mas afinal de contas, o que é difamação?
A difamação é qualquer comunicação que prejudique a reputação de alguém, exponha a pessoa ao desprezo ou ao ridículo, muitas vezes com informações inventadas. Isso ocorre quando as declarações são falsas e ou enganosas e que são compartilhadas com outras pessoas por veículos públicos, por fofoca que o seja. Em diversos países, difamar é considerado crime e pode trazer consequências legais para quem efetivamente comete o ato. A legislação contra a difamação existe para proteger a imagem, a honra das pessoas de ataques que são injustos ou são sem fundamentos. A questão aqui é um pouco diferente quando nós falamos sobre figuras públicas e influenciadores. Afinal de contas, quando nós somos figuras públicas e influenciadores ou qualquer tipo de coisa nesse sentido, nós estamos nos colocando ao escrutínio público. Nós estamos permitindo com que as pessoas deem opiniões em cima do que a gente fala, em cima do que a gente faz, em cima do como nós produzimos, né? A questão aqui é, não dá para efetivamente inventar história sobre influenciador, assim como você não deveria inventar sobre uma pessoa normal, entre 1 milhão de aspas, né, que não tá no olhar público. Nem tudo que é dito sobre influenciador é difamação. Às vezes a pessoa só tá expondo o que ela realmente acha. A questão aqui é que a gente não passa da linha da lei. Opa, e aí Gabi, beleza? Do que eu pude perceber disso tudo, o Ministério Público pediu a instauração de um inquérito. Para explicar isso da forma mais simples possível, o inquérito é um procedimento administrativo conduzido pela polícia com a finalidade de esclarecer a existência ou não de um crime, as circunstâncias desse crime e identificar o possível autor do crime. Ou seja, é quando a polícia começa a investigar formalmente. O inquérito vai formar a base para uma denúncia criminal feita pelo MP ao juiz, que pode dar início a um processo. E eu acho importante mencionar que nem todo boletim de ocorrência vai necessariamente virar um inquérito. O boletim de ocorrência é a comunicação da ocorrência de um possível crime para a autoridade policial. O inquérito é quando a polícia entende que precisa investigar. Agora, quanto à possibilidade de prisão preventiva, bom, sim, ela existe. É certeza? Não. Mas não é impossível de acontecer. Assim, a regra para todo mundo é a liberdade. Para você privar alguém da liberdade, é necessário que hajam certas circunstâncias específicas que justifiquem isso, como, por exemplo, condenação criminal ou prisão preventiva. No caso da prisão preventiva, ela pode ser aplicada tanto na fase de inquérito quanto na fase processual, e ela sempre tem que ser justificada pelo juiz. E segundo o Código de Processo Penal, a prisão preventiva só pode ser decretada se, por exemplo, existirem indícios suficientes de autoria e materialidade, se existir risco à preservação da ordem pública, ou risco do indiciado ou réu, no caso do processo, oferecer risco à instrução criminal, que é quando existe a possibilidade do réu influenciar testemunhas ou quaisquer pessoas envolvidas ou destruir provas. No caso da Raluca, preciso deixar claro que o que ela mostrou na Bianquinha e no Groselha é um documento sigiloso. Ela não deveria ter tornado isso público, ainda mais em plataformas de grande notoriedade. E isso é algo que dá razão para o Yanni buscar seus direitos contra ela por difamação e calúnia agravadas por isso ter acontecido na internet. E preciso deixar claro também, aquilo é uma requisição de exame. Tá inclusive escrito bem grande quando mostram na tela. Aquilo quer dizer que a Raluca pediu para que o exame seja realizado. Não é o resultado do exame. O motivo de estar escrito "estu consumado" é porque existem vários tipos diferentes de exame sexológico, e é obrigatório que esteja descrito na requisição do exame qual é a acusação feita pela vítima, tanto para fins de documentação e organização, quanto para que o médico saiba o que ele está procurando. O MP e a polícia podem também entender que ao divulgar esta requisição, ela incorreu no crime do artigo 153 do Código Penal, chamado divulgação de segredo, que consiste em divulgar informações confidenciais cuja divulgação possa produzir dano a outrem sem justa causa. E com o jeito que ela age, eu só posso supor que a Raluca ou não está sendo assessorada por advogados, ou ignorou os conselhos deles, pois qualquer advogado aconselharia fortemente que ela não divulgasse nada disso e que nem sequer fale mais disso publicamente para não se comprometer mais. Mas eu gostaria de agradecer novamente a Amanda e ao Craven por terem dado esse tempo pra gente, por terem deixado coisa bonitinha pra gente, e também agradecer novamente a todos os nossos membros e ao Parker, nosso editor extremamente competente. Beijos, gente, até o próximo vídeo.